Irmãos, eu quero fazer uma oração especial pelos dizimistas. Como é o nosso primeiro domingo do mês, quero consagrá-los ao Senhor. Você que tem sido fiel nos seus dias, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero liberar uma bênção especial sobre a sua fidelidade. Pode chegar à frente. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque o comprometimento de vocês tem mantido a obra do Senhor. Permitido com que pessoas conheçam o Senhor Jesus. A obra, ela é feita pelos joelhos dos que intercedem, pelos pés dos que vão fazer a obra e pela mão que contribui. Só que Deus não espera que um ponha a mão, o outro ponha o pé e o outro ponha o joelho. Deus espera isso tudo de nós. E você que tem sido fiel nos seus dízimos, você pode ter a certeza que os céus têm um olhar especial sobre sua vida. Deus faz acepção de pessoas? Não faz, mas de atitude Deus faz. Então eu quero rogar uma bênção especial sobre você nesse mês de julho. Levante suas mãos aos céus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico por cada homem e mulher que atendeu a voz da tua chamada, que se dispôs a ser obediente a Ti, ó Deus. Senhor, eu clamo que os céus se abram nessa noite sobre a cabeça de cada um, sobre o seu lar, meu Deus, sobre o seu local de trabalho. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava retido e travado, seja liberado nessa hora da noite, pelo nome de Jesus. Senhor, se é alguma, meu Pai, ação judicial, se tem algum dinheiro a receber, algum benefício que se encontra em resistência, aposentadoria, o que seja, libera nessa noite sobre a vida dos dizimistas, Pai. Deus, a tua palavra diz que o Senhor faz diferença entre o que o serve e aquele que não serve, e eles têm servido a Ti, ó Deus, com a sua fidelidade. Por isso eu clamo, faça diferença, Deus, que se cumpra Isaías 1:19, que eles venham desfrutar do melhor da terra, que haja fartura na despensa, o pão de cada dia na mesa, antes que chegue a conta já haja o recurso. Abre portas, ó Deus, que estão fechadas, de uma maneira especial, surpreenda o Senhor. Pai, se algum aqui é empreendedor, Jesus, multiplica a sua clientela, multiplica a sua fonte de renda, levante clientes, ó Deus, com grandes somas de recursos para abençoá-los, para investir o seu local de trabalho, ó Deus. Se algum desses dizimistas desejam comprar o carro, a casa, trocar, Deus, cursar uma faculdade, tirar a carteira de habilitação, Senhor, libera também dos céus. Eu quero declarar que nesse mês de julho, ó Deus, a prosperidade superabundante do Senhor, aquilo que vai além, aquilo que é excesso, aquilo que superabunda, meu Pai, aquilo que derrama, seja sobre a vida financeira de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Diga assim: eu recebo o melhor mês da minha vida financeira, no nome de Jesus. Amém? Pode voltar ao seu lugar. Irmão, você que não tem sido, faça uma aliança com Deus, decida no seu coração ser um dizimista fiel. Deus tem um compromisso de abençoar quem é. Pode se assentar. Pastor, como que eu faço para ser um dizimista? Irmão, você decide no seu coração. Já é o início do mês de julho. Você pode pegar um envelope no final e tributar o seu dízimo ao Senhor. Carla, vamos dar o seu testemunho?
Pai do Senhor, igreja, já vai para uns 5 dias que eu estava com muita dor nesse osso da coluna e estava subindo para minha cabeça. Então eu estava com dor de cabeça constante nesses 4 dias. E hoje de manhã eu acordei, como eu já tinha feito minha oração na madrugada, eu pensei, não vou na oração das 10h30 não. Mas aí eu pensei bem, eu falei, eu vou sim. Cheguei aqui, o Espírito Santo me tocou para me pedir oração para o pastor, para ele impor as mãos sobre mim, porque no estudo na casa do irmão Cleito, nós lemos um versículo que fala que aquele que está doente chama os presbíteros, né, para imposição de mãos. E na hora que eu vi o pastor, eu falei, eu vou pedir para ele orar por mim. Irmãos, no final da oração, da intercessão das 10h30, eu pedi, ele orou, eu senti algo muito forte. E naquela mesma hora a dor desapareceu. Aí eu cheguei em casa, sabe quando você acha que é estranho? Porque é instantâneo, né? Você falei, nossa, mas será que é verdade? Né? Aquela coisa, nossa, é até pecado, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguns trabalhos aqui em casa, vamos ver. Gente, para honra e glória do Senhor, eu trabalhei até 4 horas da tarde na minha casa, fazendo esforço e tudo, eu não senti nada. Aí eu falei pro pastor, né? Pastor, é um testemunho muito forte, porque foi instantâneo. Mas a gente às vezes é incrédulo, irmão, naquilo que Deus faz. E eu quis fazer igual Tomé, pastor, eu tive que pagar para ver. E eu estou aqui, para honra e glória do Senhor, sem nenhuma dor. Amém? Irmãos, vamos abrir no livro de Ruth. 8º livro da Bíblia, depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Ruth capítulo 4, versículo de número 13. O Senhor tem nos falado através desse livro no domingo passado, quinta, e hoje também. Ruth capítulo 4, versículo 13. Ruth capítulo 4, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Feche teus olhos e diga assim: Espírito de Deus, revela ao meu espírito os segredos que estão contidos nas Escrituras sagradas. Que o meu espírito vivifique essa noite, e uma unção de restauração seja liberada sobre a minha história, para que eu possa viver os planos maiores, os pensamentos mais altos que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
um livro curto de apenas 4 capítulos, mas com segredos profundos que podem trazer preciosas lições à nossa vida. Esse texto começa falando a respeito de um homem chamado Elimeleque, que com a sua esposa Noemi decidiram sair de Belém de Judá, a terra do povo de Deus. Eles foram por um tempo viver em Moabe, a representação do mundo, o lugar onde Deus não habita, onde a bênção de Deus não vai, onde a nuvem da glória não se estende para lá. Eles acabaram encontrando pão, mas os prejuízos foram enormes. Noemi perdeu seu esposo Elimeleque. Noemi enterrou seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ela agora fica sozinha apenas com 2 noras, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Orfa despede de Noemi, vai seguir a vida dela. Ruth decide permanecer com Noemi. E compartilhei aqui nessa quinta as recompensas ou os benefícios que Deus traz na vida de uma pessoa leal, como nós podemos compartilhar na vida de Ruth. Mas eu gostaria de encerrar esse texto, como assim o autor o faz, voltando os olhos para a vida com quem começou, Noemi. Noemi, uma mulher de Deus, que enfrentou situações trágicas na vida dela. Noemi, assim como Jó, teve que enfrentar tristezas inexplicáveis, como de enterrar filhos. Noemi, assim como Mefibosete, por algo que acontece na vida de outra pessoa, aqui no caso o esposo dela, Mefibosete no caso de seu pai e de seu avô, são acometidos de problemas, não pelas suas atitudes, mas pela atitude de pessoas que estão com eles. Existem momentos na nossa vida que vem uma terrível ventania e tenta arrancar tudo e virar as coisas de cabeça para baixo. Tem pessoas que vivenciam isso na área da saúde. Tem gente que vivencia isso no seu casamento, na sua descendência, na vida dos seus filhos, na área financeira. Mas independente daquilo que alguém pode passar, esse texto nos mostra, assim como na história de Jó, assim como na história de Mefibosete e de tantos outros, que Deus tem uma especialidade. Pergunta para mim qual é, pastor? Olha para quem está do seu lado, responda para ele, diga assim: restaurar histórias. Deus, ele tem uma capacidade de restaurar histórias. Você pode chegar aqui essa noite com o mais terrível problema, com aquilo que bota em parafuso até quem te ouve, com aquilo que faz até o melhor conselheiro se calar, com aquilo que faz a pessoa mais vivenciada da vida não saber o que te responder, e mesmo assim Deus pode restaurar todas as coisas na sua vida. Deus, ele tem essa especialidade de virar cativeiros, de trazer alegria onde há choro, de trocar vestimentas de luto e botar de festa e de louvor. Eu não sei o que você carrega, eu não sei quais marcas você traz aqui nesse domingo, eu não sei quais choros você tem segurado na sua garganta, quais lágrimas os anjos de Deus talvez tenham tido que recolher, como fizeram com Davi na calada da noite. Talvez nem quem está do seu lado sabe a profundidade daquilo que você vivencia. Irmãos, somos vários aqui, cada um com as suas histórias, cada um com as suas marcas, mas se tem algo que eu e você podemos ter certeza, convicção, é que tem alguém aqui que, independente de que qualquer coisa que nós vivemos ou temos vivenciado, que tem poder de restaurar e de restituir tudo que foi perdido. O Deus de Noemi está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite pela sua causa. Ele está aqui essa noite se você diz: o meu problema é simples. Ele está aqui essa noite se você diz: o meu problema é muito difícil. Ele está aqui para você que talvez diz assim: é impossível Deus fazer alguma coisa por mim. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E é isso que nós vemos nesse texto, irmão.
E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas sobre restauração divina. Por isso eu vou te explicar um pouquinho desse texto. Noemi volta com uma de suas noras, porque a outra havia abandonado. Elas voltam para Belém de Judá, a representação da presença de Deus, da casa de Deus. Ruth acaba se casando ali com um parente de Noemi, e Ruth vai ter um filho com esse parente, com Boaz. Só que todo filho que nascesse por um resgatador, se você não compreender isso, assista a ministração de quinta-feira. O filho que nascesse de um resgatador, como parente que casa com Ruth, ele pertenceria àquele homem que morreu e não deixou filhos. Então preste atenção, Ruth encontra um resgatador, Boaz, parente de Elimeleque, vai gerar um filho, bota nele o nome de Obed. Só que na hora que gera o filho, aquela nora bota nos braços da sua sogra, que na verdade não tem nada a ver com aquele homem, mas para dizer, isso aqui é um fruto para você. Ela toma aquela criança como se fosse neto dela, mas não era de sangue. Quem está me entendendo, diga amém. Não era de sangue, mas era uma maneira que Deus estava ajeitando de restaurar algo na vida de Noemi. Essa mulher termina a sua vida feliz. Essa mulher termina os seus dias abençoado. E é isso aqui que eu quero ministrar um pouco ao seu espírito sobre as restaurações. Algo que nós precisamos saber sobre restauração em Deus. Primeira coisa, diga assim: Deus não tem costume de dar explicação. É a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse essa noite. Deus, Ele não tem costume de dar explicação. O oleiro não tem costume de explicar para o barro o que ele está fazendo. Jó, diante de tudo que ele vivencia, ele faz 16 perguntas a Deus. Quantas perguntas? 16 perguntas a Deus. Jó, ele começa a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu nasci, por que eu estou vivo, por que isso, por quê? Porque a dor, as marcas da vida, elas começam a trazer questionamentos, elas começam a trazer uma lista de perguntas. A Bíblia vai dizer em Jó 42 que Deus vira o cativeiro de Jó, Deus restaura a sorte de Jó, mas Deus não explica nada para Jó. Jó fez quantas perguntas? Deus aparece para falar com Jó, e sabe o que Deus faz com Jó? Sabe o que Deus fala para Jó? Pergunta para mim o que, pastor? Deus devolve aquelas 16 perguntas com 71. Deus não responde, Deus não explica, mas do jeito que Jó pergunta, Deus começa a perguntar coisas para Jó, para dizer que o conhecimento de Deus é muito mais profundo do que o conhecimento do vaso. O conhecimento do oleiro é muito mais profundo do que as perguntas limitadas do vaso. Deus não explicou nada para Jó. Deus lhe devolve 71 perguntas. Só que Deus restaura. Deus pode não te explicar, mas se você se mantiver fiel nos caminhos de Deus, você pode nunca entender nada do que te aconteceu. Por que está acontecendo isso na sua casa? Por que você está passando por esse problema de saúde? O que aconteceu lá no seu local de trabalho? O que aconteceu com seus filhos? O que aconteceu com o que está se passando? Deus, porventura, não vai te explicar nada. Só que Deus tem compromisso de restaurar a vida daqueles que permanecem firmes. Olha para quem está do teu lado e diga assim: escolha confiar em Deus, até mesmo quando você não entender. Nós temos o costume de perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. E quando eu pergunto o porquê, eu quero
uma explicação, eu quero entender uma causa passada, ou porque geralmente há um motivo passado. E nós vamos ver na Bíblia que isso não é sábio fazer diante de Deus. Mas o sábio a se fazer diante de Deus, diante de uma situação que eu não compreendo, é perguntar o para quê. Não o porquê, o porquê me remete ao passado. Deus, por que eu estou vendo isso? Geralmente eu quero achar um motivo lá no passado. Mas o que deve estar no nosso coração, Deus, o para quê? Porque o para quê representa um motivo futuro. Qual que é o propósito? Porque eu e você que servimos a Deus, nada acontece na nossa vida sem propósito. Romanos 8:28 vai dizer: porque todas as coisas concorrem, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus vai fazer tudo correr na sua vida para te abençoar. Deus vai fazer os elogios, Deus vai fazer as calúnias, Deus vai fazer aqueles que te abençoaram até o tapete que foi puxado. Deus vai fazer tudo correr para te abençoar no final, para cumprir um propósito na sua vida. Deus, para que eu estou passando isso? Porque Deus sabe, e Jesus disse isso: quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Deus conhece a sua particularidade, mais mínima que seja. A Bíblia vai dizer que não cai um pássaro do céu se assim não for da vontade do Senhor. Deus conhece todos os eventos que acontecem na terra, desde a sede da República no Brasil, até um pássaro que cai e você passa perto e chuta ele. Amém? Diga assim: Deus não promete uma explicação, mas Deus me promete uma restauração. Agora eu quero compartilhar uma segunda coisa com você. Para que a restauração aconteça na sua vida, você tem que se movimentar. Irmão, Deus não tem compromisso com quem emburra. Aliás, os que emburram, Deus vai continuar quebrando o vaso. Deus não tem compromisso com quem cruza os braços. Não, preste atenção no que eu vou te dizer. Se os céus têm um costume de trabalhar com servos, é assim: Deus consola. Deus tem o costume de consolar os que estão incomodados, mas Deus tem o costume de incomodar os que estão quietos, parados. Se você é uma pessoa que emburrou com Deus, que cruzou os braços, os céus vão te incomodar. Mas se você estiver sofrendo, os céus vão te consolar. É você que escolhe o que os céus vão fazer com a sua vida. Apesar de Noemi ter vivido aquela tragédia, ter em Moabe enterrado esposa, enterrado 2 filhos, ter visto uma nora ir embora, ficado sozinho com uma nora sem ter um homem para manter, e quando lembrar de Belém de Judá, saber que perdeu as suas terras e as vendeu, ela tem uma escolha. Repita comigo: Deus sempre vai me dar uma escolha. Preste atenção, Deus sempre vai te dar uma escolha. Diante de situações desafiadoras, você tem uma escolha: se afastar de Deus ou se agarrar com Deus. Você pode não entender nada, e você vai ter uma escolha. Você pode estar enfrentando uma dificuldade, e Deus te dará a mesma escolha: se afastar dele ou se aproximar dele. Nesse instante, Noemi faz uma escolha de voltar para a terra de Judá. Ela faz uma escolha de se humilhar diante de Deus. Ela planta a semente mais poderosa que eu e você podemos plantar: obedecer sem entender. Ela decide, como filho pródigo, voltar à casa do pai. Ela podia emburrar, ela podia se revoltar, ela podia cultuar os deuses de Orfa lá em Moabe,
Mas ela faz uma escolha, ainda que eu não estou entendendo, ainda que eu não estou aceitando, ainda que está doendo. Porque, irmão, eu vou te dizer, quando aquela mulher chega em Belém de Judá, e as pessoas dizem assim, Noemi está chegando aí, ela fala assim, para de me chamar de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Essa mulher sabe a dor que ela está sentindo, mas em meio à dor, mesmo em meio à dor, ela escolhe voltar para Deus. A melhor escolha que eu, você podemos fazer em tempos de desafios, em situações incompreensíveis, quando a amargura parece assaltar ao coração, quando uma revolta parece tomar conta, quando o choro parece não mais ser consolado, agarrar-se em Deus, voltar-se para Deus. A Bíblia vai contar a história de uma mulher de Abraão, não Sara, Agar. Agar, um dia ela tem o filho, aquele filho que foi criado ali em casa de Abraão, de um jeitinho dado de cumprimento de promessas. E a Bíblia vai dizer que Sara começa a humilhar Agar, Sara começa a humilhar a serva. E Agar naquela hora pega Ismael, o primeiro filho de Abraão, e sai, e vai embora amargurada, revoltada da vida. O anjo de Deus aparece para Agar, diz assim, volta, e se humilha sobre as mãos da sua senhora, que era Sara. Talvez Deus só está te trazendo aqui essa noite para te dizer, faça o caminho de volta, faça o caminho da humilhação, vai se abrigar de volta debaixo das asas de Deus, vai correr para a casa de Deus, porque o que muitas vezes nos impede a lançar uma semente de obediência, como a Noemi plantou, é o orgulho, é a nossa dificuldade de fazer como ela, de corar o rosto de vergonha e pensar, o que vão falar de mim? Ah, voltei para essa cidade, todo mundo viu eu saindo bem dessa cidade, agora estou voltando derrotado, não quero ver ninguém, quero que ninguém me olhe. Só que Deus observa uma atitude dessa, Deus fica de olho numa atitude dessa, e essa é a atitude que legaliza, que autoriza, que libera os céus a trazer uma restauração na nossa história. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, você quer viver uma restauração? Faça o caminho de volta. Amém? Caminho de volta, o caminho da obediência, um passo de humilhação para o Senhor. Uma terceira coisa, eu já encerro aqui, sobre restauração. Eu vou pedir para que você preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Restauração não é Deus fazer aquilo que você acha que Ele tem que fazer. Restauração é Deus fazer aquilo que Ele acha que Ele tem que fazer. Amém? Vou ler alguns textos bíblicos com você, não precisa abrir. Jeremias 29:11, Deus diz assim, porque bem sei eu os pensamentos, em outra tradução vai dizer, os planos que tenho ou que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repita comigo, Deus tem planos de paz para mim. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2:9, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus? Levante bem alta a sua mão, diga assim, Deus tem coisas maiores a fazer na minha vida. Agora tem um texto que me chama muito a atenção, está em Isaías 55, versículo 8, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, porque assim como o céu se alteia acima da terra, assim são os meus pensamentos para com os de vocês.
Irmão, enquanto a gente pensa de um jeito, Deus pensa de outro. Enquanto o nosso plano parece que esse agora vai dar certo. Talvez é muito pequeno perto do plano que Deus tem. Gostaria que você fosse muito sincero nessa hora. A mulher perdeu o marido, a mulher perdeu os 2 filhos. A mulher não podia mais ter filhos, a não ser que talvez ela encontrasse um senhor, mas pela situação eu creio que ela não queria casar de novo. Como Deus restaura a descendência para essa mulher? Aí talvez eu e você pense assim: impossível. Aí Deus então cria uma situação. Deus faz a nora que foi leal a ela gerar um filho, para que aquele filho fosse registrado como neto dela. E através daquela criança que ela começou a cuidar, ela recebesse a alegria de ter restauração. Tem coisas que Deus não faz na nossa vida porque a gente bota Deus numa caixinha e acha que tem que ser assim. Vou te dar alguns exemplos. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele tem uma lepra, então ele ouve falar pela escrava que havia na sua casa que tinha um profeta lá em Israel que curava. Naamã chega lá com todas as condolências de uma autoridade. Imagine os seus cavaleiros, imagine aí as suas patentes no paletó, e ele manda avisar que estava ali, porque o povo imagina que tem que bater continência. Só que o profeta de dentro de casa não sai, ele manda um servo dele lá falar para Naamã dar 7 mergulhos lá no rio sujo, no Rio Jordão. Aí ele entra em choque, porque ele imaginava que o profeta tinha que vir, botar a mão na cabeça, talvez sentir um arrepio na pele, ver as escamas da lepra cair. Cuidado, seu jeito de achar como Deus tem que agir talvez está impedindo Deus de agir na sua vida. A Bíblia vai contar agora a história de um paralítico que vivia ao redor do tanque de Betesda, esperando que um anjo descesse uma vez por ano. Aquele que primeiro ali mergulhasse seria curado. E Jesus chega ali e diz assim: o que você quer? Você quer ser curado? Mas aquele homem estava com a visão tão fechada no tanque, ele fala assim: não tem ninguém que me põe lá. Quando eu tento ir, vai outro antes de mim. E olha, nem ando, preciso de que alguém me coloque lá. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Mas e o tanque? Chegou alguém para curar ele aqui, mas ele está com a visão focada lá. Às vezes Deus quer fazer algo daqui e eu estou esperando de lá. Às vezes Deus tem um jeito novo de fazer e a minha mente está botando Deus numa caixinha. Deus, Ele quer restaurar as coisas na sua vida, mas não do jeito que você acha que Deus tem que fazer. Perdão, não do jeito que você... Sim, não do jeito que você acha que Deus tem que fazer, é do jeito que Deus quer fazer. Noemi, meu irmão, nesse instante, ela pega o filho de Ruth nos braços. Ela se alegra com aquilo. E as mulheres que estavam próximas começam a dizer assim: tá aí, isso vai ser melhor do que 7 filhos. Essa mulher, essa nora que te acompanhou, vai ser melhor que 7 filhos. Essa criança nos seus braços vai vir para restaurar as coisas na sua história, para restaurar a honra. Deus tem um jeito particular de trazer restauração nas nossas vidas. Pare de esperar que seja assim, porque vai acontecer assim, vai ser desse jeito e tal, e talvez não vai ser assim. Elias está na caverna esperando que Deus apareça. A Bíblia diz que vem fogo e Deus não está no fogo, e vem um terremoto e Deus não está no terremoto. Mas entra uma brisa tão quietinha. Elias conhecia o Deus do fogo no monte, mas vem uma brisa tão quietinha, e agora era ali que Deus estava.
Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Escuta o que eu vou dizer, já estou terminando. Talvez Deus pôs uma Ruth perto de você, com um menino nos braços perto de você, só para restaurar o que te foi perdido. E você está ainda lamentando o que aconteceu lá. E não está parando para ver o que Deus está fazendo agora. Talvez você queria que fosse um parente seu, e Deus está levantando um estranho para te abençoar. Talvez você queria que fosse naquela empresa e Deus está te fazendo ir para outra. Talvez você queria que fosse numa cidade, Deus está abrindo a porta em outra. Talvez você queria que viesse do seu marido esse consolo e Deus botou alguém para ser uma bênção na sua vida. Então, quem está me entendendo, diga amém. Não bote Deus numa caixinha. Deus não tem costume de dar explicação, Deus tem costume de restauração. Para você vivenciar uma restauração, você precisa dar um passo de obediência. Agora, restauração não é Deus fazer o que eu tanto quero que Ele faça, é Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Deus, irmão, restaura tudo na vida de Jó. Dá até 10 filhos de volta. Deus devolve a saúde, Deus dá animais, só que Deus não ressuscita os filhos dele. Deus tem o costume de restaurar. Deus tem o seu jeito particular de fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, essa criança que agora vai parar no colo de Noemi, a Bíblia vai dizer que ele se chama Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Essa criança que nasceu nesse ambiente vai se tornar avô do rei Davi. Vai ter uma descendência poderosa. Todo estrago, todo ataque que vem na sua história é porque está para nascer alguma coisa muito poderosa da parte de Deus. Por isso que eu não posso me amargurar e querer ficar em Moab. É melhor eu ser humilde, voltar para a terra do pão e me abrir à restauração de Deus, porque aquilo que Deus vai fazer é muito melhor do que um dia eu imaginei. Aquilo que Deus vai fazer é muito maior do que aquilo que eu sonhei. Aquilo que Deus vai fazer vai ter muito mais significado do que aquilo que um dia eu planejei para mim. Irmão, Deus, Ele trabalha com planos, Deus trabalha com projetos. Eu quero te dizer, Deus tem planos poderosos na sua vida. Deus tem planos grandiosos na sua história. Deus tem coisas para fazer na sua vida que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, ou que jamais desceu o coração humano. Apenas quem crê, aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Deus trará um tempo de restauração na sua história. Deus trará um tempo de dupla honra na sua vida. Deus virará o seu cativeiro, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Coloque a mão do seu coração e diga assim: eu tomo uma decisão de não olhar para trás, de não meditar nas coisas do passado, porque Deus está fazendo uma coisa nova e já está para sair à luz. Levante a sua mão direita aos céus, diga assim: porque Deus não me deu espírito de medo, espírito de covardia, mas Deus me deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Diga assim: eu não faço parte daqueles que desistem, daqueles que desanimam, daqueles que retrocedem. Eu faço parte daqueles que perseveram, daqueles que avançam e conquistam vitórias, no nome de Jesus. Você que deseja viver uma restauração na sua vida, saia do seu lugar, vem aqui à frente.
Você que sente que algo foi quebrado na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, conjugal, familiar, financeira, na sua saúde. Você que talvez tenha sido acometido por uma grande ventania, algo que veio para testar as suas raízes, desestabilizar a sua caminhada. Mas que crê, e está aqui porque crê, que Deus pode fazer algo na sua história. Você que está aqui à frente, fale com Deus nessa hora. Diga para o Senhor a área que você espera uma restauração. Se você tiver que pedir perdão e fazer o caminho de volta, faça nessa hora. Peça perdão ao Senhor. Qual caminho de volta você precisa fazer? Diante de quem talvez você precisa se humilhar, como Agar teve que se humilhar diante de Sara? Senhor Jesus, esses que estão diante de Ti deram ouvidos à Tua voz nessa noite, e mais do que dar ouvidos, Senhor, eles têm um desejo de viver uma restauração. Alguma coisa foi quebrada, alguma coisa foi levada, algo se perdeu, Senhor. Pai, mas há em Ti o lindo costume de restaurar as coisas. Eu lhe peço nessa hora da noite, derrame um tempo de restauração na vida desses irmãos. A mesma unção que o dia o Senhor liberou sobre a vida de Noemi, a mesma unção que alcançou Lodebar e retirou Mefibosete da terra do esquecimento, a mesma unção que fez o cativeiro de Jó se virar, ou que fez José ser chamado da masmorra, Senhor. Pai, que essa unção toque nessa noite a vida de cada irmão, trazendo um tempo de viver a bondade, de restaurar os sonhos, de andar como quem sonha e de se alegrar, podendo declarar assim como o salmista: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Irmão, você que está aqui à frente, nós apenas vamos tocar sobre sua cabeça, declarando uma unção de restauração. Pastora Raquel, pastor Leandro, Wilson, apenas toque, libere uma unção de restauração, no nome de Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente
eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Levante as suas mãos bem alto. Vamos dizer: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repita comigo: eu sou o mais que vencedor em Cristo Jesus. Pega a sua Bíblia nessa hora, vamos declarar. Levante a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre uma. Se você não tem condição, me peça que eu te dou. Mas não ande sem Bíblia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Com a mão sobre a sua Bíblia, diga aquilo que você é. Diga que você é curado. Diga que você é uma pessoa restaurada. Diga que você é uma pessoa abençoada. Diga que você é uma pessoa próspera, cheia de saúde. Diga que você é salvo. Diga que você já é livre das cadeias do pecado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Vou pedir para que você tome seu assento mais uma vez. Pastor, eu não sei, eu posso ir embora? Não, não vai embora. O culto do Senhor, ele só encerra quando se recebe a bênção final. Eu vou pedir para que todos abram suas Bíblias comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11.
versículo 23. Primeira Coríntios 11, 23. Se você achou, diga: eu achei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Amém? Irmãos, nós temos o costume de ministrar a Santa Ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. É uma oportunidade que você, batizado, não pode perder, porque a Santa Ceia, ela nos fortalece, ela revigora a nossa vida espiritual, ela tem um poder de cura sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. Pastor, eu caí em pecado, o que eu faço? A Bíblia diz: seja você o seu examinador. Você está arrependido, disposto a viver com Cristo? Está? Então confesse teu pecado, peça perdão e volte a tomar a ceia. Pastor, não, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Eu sei que Deus é muito santo, eu sei que Deus é muito justo. E foi essa justiça, irmão, esse sentimento assim: não, Deus é tão santo que eu não, que fez, irmão, Eva sair do jardim junto com Adão. Em vez da gente ter medo e afastar de Deus, é melhor a gente tomar a cruz e voltar para o Senhor. Pastor, não sou batizado. Irmão, nos procure, nós vamos te dar o curso de batismo e preparar o dia de você descer as águas, tirar as suas dúvidas, mas não deixe de ter essa aliança com Deus. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Amém? Nós vamos ter um momento agora para que cada irmão se coloque diante de Deus, quem vai cear ou não, mas um momento, ainda mais que é o primeiro dia do nosso mês, primeiro domingo, perdão, do nosso mês, de fazermos uma aliança com Deus, confessarmos o pecado, limparmos o coração. Se você chega aqui debaixo de culpa, de condenação, peça perdão, receba o perdão do sangue de Jesus. Fale com Deus nessa hora. Você está magoado, ressentido com alguém, libere perdão, reconcilie-se antes de tomar a Santa Ceia. Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, obediência à tua
ordem de fazermos isso em tua memória. Consagra-te o pão e o cálice, com virtudes celestiais, separado, ó Deus, para que seja, Senhor, ministrada a tua santa ceia no coração de cada discípulo, arrependido e convertido nos teus caminhos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos, após orar, nos colocar de pé. Você que já desceu as águas do batismo, está em plena comunhão com o corpo de Cristo, pode vir, pegue do pão primeiro, que representa o corpo partido, e depois do cálice, que representa o sangue vertido. Nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. ele voltará A governar as nações, em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Da mesma forma que um dia ele veio, ele voltará para buscar aqueles que por ele têm esperado, que têm lavado as suas vestes no precioso sangue do Cordeiro. Ele virá entre as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o negaram. Uma trombeta soará do alto céus, e nos quatro cantos anjos de Deus recolherão os salvos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
No abrir e fechar de olhos terão seus corpos transformados e subirão aos ares para as bodas do Cordeiro. E aqueles que ainda estiverem vivos nesse grande e iminente dia, que tão próximo está de acontecer, também no abrir e fechar dos olhos subirá aos céus e serão consolados eternamente. Irão para as bodas do Cordeiro, para a grande recompensa dos santos, para a assembleia daqueles que esperaram no Senhor, daqueles que não fizeram a sua vontade, daqueles que negaram a sua própria vida. Ele virá, breve voltará, todo olho verá. Os céus e a terra entrarão num grande colapso para a vinda do Rei. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele está vindo. Foi morto como um cordeiro, mas virá rugindo sobre as nações, como o leão da tribo de Judá. Com o sopro da sua boca destruirá o nosso inimigo. Ele virá ao ver tanta iniquidade. Todas as vezes em que o juízo está sendo convertido em injustiça, em que o direito está sendo tomado por vergonha e o certo por errado, uma indignação vai tomando o coração do rei. Breve virá, breve virá. Que eu e você, como igrejas do Senhor, como corpo de Cristo sobre a terra, possamos lavar diariamente as nossas vestimentas, confessar os nossos pecados e limpar o nosso coração. Que possamos estar firmes numa aliança com Deus, porque não temos o controle do que acontecerá depois que fechados os olhos. Não sabemos, não temos o controle de nada, mas há uma garantia para aqueles que fizeram uma aliança com Jesus, mortos ou vivos, terão um galardão com o Senhor. Nesse momento, levante o pão ao céu. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi partido por mim naquela cruz. Através deste pão que representa o teu corpo, eu renovo a minha aliança com o corpo de Cristo, com o ministério em que congrego, com os meus irmãos aqui. Através desse pão que representa o teu corpo, a minha vida está sendo purificada de toda hipocrisia, de toda impureza desse mundo, de tudo aquilo que lembra o Egito antigo e a vida velha. Eu como pão com sinceridade e santidade. Coma o pão dando graças a Deus.
Levante o cálice aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, através deste cálice que representa o sangue vertido, eu renovo a minha aliança com o Senhor, confessando os meus pecados, liberando o perdão. Eu recebo a cobertura dessa nova aliança, que me redime, que me purifica das obras mortas, que me santifica para uma obra na terra e que me protege de todo espírito de tragédia, de enfermidade, de morte. No nome de Jesus, eu bebo o cálice e declaro que quando esse sangue entrar no meu corpo, não serei mais eu, mas será Cristo vivendo em mim. Beba do cálice dando graças a Deus. Pedir para que duas irmãs passem recolhendo os copinhos. Levante as suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos espalhados sobre a face da terra. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, apenas um recado: no dia 16 de julho nós teremos um culto especial na quadra da Escola Capitão Emídio. O pastor Jefferson de Brodós estará ministrando lá, 16 de julho. Ao final do culto, ao lado, na escola, nós contratamos um buffet para estar lá fazendo refeição. O jantar com refrigerante, suco e água é R$25 por pessoa. Só que eu preciso passar a quantidade de nomes até uma semana antes. No caso, pode procurar Fernanda ou a Carla, dá o seu nome, tá? E pagar aí até uma semana antes. É uma maneira, irmão, gostaria de te exortar: pague um jantar para sua família estar com o povo de Deus. Tem gente que paga jantar para a família ficar com o presidente, com o político, em lançamento de campanha. Paga jantar para sua família que ainda não é crente, mas que vai ser no nome de Jesus, se assentar na roda do povo de Deus, ser também abençoado. Amém? Deus te abençoe, paz do Senhor.